Qual o futuro do Grupo Wagner? Agora, sem a sua principal liderança, inclusive com novas notícias saindo acerca de caixa preta sendo descoberta, exames de DNA e o Lukashenko garantido que tinha avisado o Prigozhin que um tipo de plano para sua morte tinha sido feito, inclusive garantindo que não foi o Putin responsável, fica a dúvida. É o maior grupo de mercenários da Rússia. Para onde que essa organização vai? A Rússia, inclusive, galera, que faz ameaças contra a Moldávia, lembrando que existe o movimento separatista da Transnistria ali no país, e o Níger, que expulsa o embaixador francês, garantindo, pessoal, que esse embaixador só causou tensões no país. Inclusive garante, que uma aliança contra uma intervenção estrangeira pode se formar, já que essa intervenção estrangeira já tem até um dia D. Nós vamos invadir o Níger. Notícias importantes relacionadas à visita do Lula em Angola, que faz um convite, inclusive, ao país para participar do G20, e também o navio Bibi Stockholm, que abriga refugiados ali no Reino Unido, desrespeitando algumas normas básicas de direitos humanos. Esses imigrantes mandam uma carta falando dos abusos que são cometidos ali no país. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o bloqueio chinês em relação a produtos japoneses pelo despejo de material radioativo e o Daniel Ortega, que continua perseguindo cristãos na Nicarágua. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, agradeço demais vocês, Prêmio Best, galera, volta lá, por favor, Preciso muito da sua ajuda pra gente conseguir chegar no topo, Pô, galera, quero muito essa premiação, colocar a geopolítica em primeiro lugar na influência da educação 2023. Tamo junto, e caso queira assinar o curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, pessoal, preço baratinho, fora o cupom desconto intensivo 10, mais 10% de desconto. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje vai ser, hoje tem bastante coisa pra gente comentar. Bom, vamos lá, Assim, galera, claro que as investigações acerca do acontecimento, da derrubada do avião do Prigozhin, elas continuam. Inclusive, o próprio New York Times, ele fez algumas ressalvas pela trajetória vista ali pelo flight radar, pelo movimento e tal. Aparentemente, não foi um míssil que atingiu o avião, mas pode ter sido algum tipo de combustível adulterado ou uma bomba que foi implantada dentro do avião, A caixa preta, ela foi descoberta pelos russos e a Rússia falou que vai investigar. Dentre as proclamações, dentre as falas, o Zelensky, pessoal, falou que não foi ele, até agradeceu, essa ajuda aérea da morte do Prigozhin. O Putin fala que também não foi ele. O Biden, ele falou que já esperava que isso fosse acontecer, mas que os Estados Unidos também não têm participação. E o Lukashenko, que é o presidente de Belarus, vizinho ali, pessoal, dos russos, e grande aliado, garantiu, que ele já sabia dos planos para o assassinato do Lukashenko, aliás, do Prigozhin, e que ele tinha avisado o líder, que aparentemente não deu muita bola pro que poderia acontecer, e continuou fazendo as suas viagens. Lembrando, pessoal, que o próprio Lukashenko na entrevista garantiu que ele tem certeza que não foi o Putin, porque os dois ainda mantinham boas relações e que foi uma coisa muito pouco profissional, ou seja, não tinha a marca do Putin. Ou seja, indiretamente ele tá falando, Pô, o Putin até pode fazer isso, só que não assim, Não tão básico. Pô, o cara é muito mais profissional que isso. Acho que pegou meio mal aí, Mas, cara, ele falou que, na prática, então, ele acha que não foi o Putin, ter certeza, que não foi o Putin que fez esse atentado aí. Lembrando também, pessoal, que o New York Times garantiu que pode ser que nem mesmo ele tenha morrido, porque várias outras pessoas, até para fazer uma estratégia, de dispersar a atenção e tal, colocavam seus nomes em viagens, também como Yevgeny Prigozhin, mas que na verdade não era ele, era só uma tática para dissipar, para ninguém saber exatamente onde ele estava, já que tinham vários Prigozhins aí espalhados pelo mundo. Mas fato é, pessoal, que as investigações elas estão avançando e a gente tem uma questão na prática, inclusive até falei para vocês, Movimentos de russos na Ucrânia estão tentando, e contra a Rússia, Russos dissidentes da Rússia vivendo na Ucrânia, estão tentando cooptar o interesse do Grupo Wagner, falando, olha, quem fez isso foi o Putin, vamos atacar o Putin, vamos chegar até Moscou e coisa que valha. Cara, a questão que fica beleza, e agora o Grupo Wagner vai fazer exatamente o quê? Porque não foi só o Prigozhin que morreu. O Prigozhin, o número 2 e vários importantes comandantes também estavam nessa mesma aviação. Qual o futuro da organização? A questão, pessoal, que a gente tem que colocar é que o Grupo Wagner atua não só na Rússia. Ele começou atuando na Síria, depois atuou em posições na Ucrânia, atua na África, até na América do Sul, galera, em parceria, por exemplo, com o Nicolás Maduro. Existem evidências de participação. Então, o Grupo Wagner ele virou um braço da Rússia sem ser oficialmente da Rússia.
E a questão é que o Prigozhin, mesmo sendo essa liderança local, era um esquema de comando muito complexo. Pô, tem a liderança que estabelece relações com a RSF no Sudão, por exemplo, tem lideranças no Mali, Burkina Faso, agora no Níger, por exemplo, República Centro-Africana. Então, o que a Rússia ela vai tentar fazer é fazer com que essa nova liderança do Grupo Wagner seja um cara muito mais pró-Rússia, assim como o Prigozhin já teria sido, né, no passado, e aparentemente, pelas declarações, a última que ele deu antes da sua morte, né, ele estava tentando voltar a ser. Lembrando que o Grupo Wagner é um braço da Rússia, só que não oficialmente falando, né? Então a Rússia ela vai tentar colocar algum tipo de pessoa que tenha capacidade de financiamento para essa organização, isso é bem importante, né? O Prigozhin ele era podre de rico e que tem uma ligação muito forte com Putin. Tem especulações falando que foi por isso que demorou-se cerca de 2 meses para a Rússia fazer esse tipo de ataque, porque estava procurando uma nova liderança para liderar o Grupo Wagner. Fato é, pessoal, que tem que tomar cuidado para não ter essa fragmentação, né? Você pega, por exemplo, em Belarus. Belarus existem, pessoal, mais ou menos 8 mil combatentes que ainda estão posicionados ali. Só que existem também denúncias de imagens de satélite que verificaram que alguns postos de treinamento e tal, porque Belarus tá ali bem na fronteira, né, com a Polônia, com os países bálticos, tem ali a regiãozinha do corredor Suwałki, por exemplo, que é super estratégico para conter um possível avanço da OTAN em direção a aliados da Rússia, entende? Então a presença do Grupo Wagner é importante ser ali. Cara, tem que continuar naquelas posições, segundo o pensamento do Putin, né? É uma forma de conter o avanço da OTAN. E lembrando também que apesar de todas essas denúncias, cara, você pega assim, na comunidade ocidental, na mídia ocidental, pô, é certeza que foi o Putin. E assim, analisando, pessoal, se eu tivesse que chutar quem foi, eu falaria também que foi o Putin. Mas seria uma baita irresponsabilidade eu gravar um vídeo falando pra vocês, olha, a Rússia derrubou o avião do Prigozhin. Galera, porque a gente não sabe, né? Não sabe. Assim, há indícios, mas não sabe, entende? Então, o Peskov, inclusive, garantiu que isso não parte de uma teoria da conspiração internacional para colocar a Rússia como um Estado malvado, né? Enfim. Não, se foi o Putin ou não, pessoal, talvez a gente nunca saiba, né? Mas, enfim, quem que você acha que foi responsável pela queda do avião do Prigozhin? Deixa aí nos comentários. E lembrando, pessoal, eu acho, tá, que foi o Putin. Mas acho importante também ressaltar que mais importante do que descobrir isso é saber exatamente qual é o futuro. O Grupo Wagner, possivelmente, ele vai continuar existindo, a Rússia vai tentar continuar colocando uma liderança e muito possivelmente, né, vai tentar fazer muita força para que não haja uma fragmentação. Se o Prigozhin conseguir unir esse grupo, vai ter que achar um novo líder que também tenha bastante moral frente às tropas que estão posicionadas na África, na América do Sul e em outras regiões do mundo. Outra notícia, pessoal, que vale a pena a gente comentar, está acerca da Maria Zakharova. Para quem não sabe, galera, é uma das portas-vozes ali, né, das relações exteriores da Rússia, que garante que a Moldávia, ela está se portando como uma cúmplice do regime ucraniano. E aí tem que tomar cuidado, porque cúmplices de regime, assá, segundo ela, né, enfim, como são os ucranianos, merecem também ser combatidos. Lembrando, pessoal, que a Moldávia, ela tem uma regiãozinha separatista chamada de Transnistria. E, inclusive, o Dugin, que é conhecido como o ideólogo do Putin, eu particularmente acho ele mais extremista que o Putin, tá? Mas ele fala que o sonho é formar uma nova Rússia ali, né? Ou seja, pegar todo aquele território que vai desde o território de Donbass até a porçãozinha da Moldávia, da Transnistria, inclusive incluindo o Porto de Odessa, Crimeia, né? Enfim, a Kherson, pegar toda essa região para um futuro domínio dos russos. Já teve, inclusive, né, reclamações que há opressão da galera da Moldávia contra os russos da Transnistria, existem tropas militares russas no território da Transnistria, então essa ameaça coloca a pulga atrás da orelha, né? Será que no futuro, pessoal, teremos uma intervenção também na Moldávia? Pode ser, galera, pode ser. A gente teve também, pessoal, o Níger divulgando uma nota que expulsou o embaixador francês do seu território. Por quê? O embaixador francês, ele foi convidado para fazer uma reunião. Lembrando que Níger, pessoal, teve uma fortíssima influência da França num passado, né, num passado imperialista, e que continua, inclusive, com bases militares, com embaixadores, com moeda colocadas ali também pela França. Pô, cara, parcerias econômicas. O Níger é a 7ª maior reserva de urânio do mundo. E a França compra muito do urânio, né, do Níger,
para suas usinas nucleares. Então, assim, a parceria histórica e econômica é forte entre os dois países. Só que esse golpe que foi dado contra o Bazoum para a ascensão do general Tiani, ele tem um caráter anti-jihadista, mas anti-imperialista muito forte também. Então, uma resistência muito forte frente aos franceses, da população, do poder político. Mesmo assim, galera, o embaixador foi convidado para fazer uma reunião para discutir. Aparentemente, pessoal, ele se negou a participar dessa reunião. E a França, o Macron fala isso publicamente, tá? A gente apoia uma intervenção estrangeira visando derrubar o golpe, derrubar, né, o general Tiani do poder. Então, por se recusar a reunião, por se recusar, segundo o Níger, a tentar fazer um caos político no Níger, expulsou o embaixador ali do país. Cara, possivelmente isso vai trazer consequências ainda mais de pressão em cima do Níger. Lembrando que a CEDAW, que é a Comunidade Econômica, pessoal, da África Ocidental, garantiu que eles já têm, inclusive, o dia D, que é o dia que vai acontecer a intervenção militar, muito possivelmente liderado por países como Costa do Marfim e como Benin e a própria Nigéria, para fazer uma intervenção para tirar o Tiani do poder e voltar o Bazoum. Isso respeitando, pessoal, decisões do Ocidente, que vê o Bazoum com muito melhores olhos, por exemplo, do que o general Tiani. Só que o Níger prometeu também que ele dá autorização para Burkina Faso, para o Mali e para o Níger, claro, né? Para esses países que recentemente passaram por golpes, mais apoiados pelo Grupo Wagner, pela Rússia, e fazer uma espécie de contra-ataque. Ou seja, pessoal, isso talvez vá semana que vem, daqui 2 semanas, mas muito possivelmente, quando falhar a diplomacia, a comunidade econômica da África Ocidental perceber, pessoal, que não existe mais chance de negociação para a volta do Bazoum, uma intervenção militar vai acontecer e uma cúpula, um grupo entre Mali, Níger e Burkina Faso vão se revoltar contra a comunidade econômica dos estados da África. Ou seja, pessoal, clima tenso ali na região do Sahel. Lula faz uma visita a Angola, depois que passou pela África do Sul para fazer a Conferência dos BRICS. Cara, que teve a entrada de 6 novos membros. Gravei um vídeo para vocês na quinta-feira sobre o tema. Veja lá, tá super interessante, tá? Fiz uma análise meio que assim, detalhista, né? De quem que é a África do Sul, quem que é a Etiópia, para a geopolítica internacional. Acho interessante, confere lá. E, aliás, do fortalecimento da China e do relativa redução do poder, do Brasil na organização, mas o Brasil, depois de participar da cúpula dos BRICS, fez uma visita agora a Angola. Participou com o presidente João Lourenço, presidente de Angola. Cara, dentre outras questões, tá? O Brasil, ele elogiou bastante Angola, falou que já fez projetos e que Angola sempre pagou as suas contas. Falou, inclusive, que o Brasil sempre é pressionado para fazer acordo com países mais ricos. Só que, na prática, os países mais ricos são extremamente protecionistas, só pensam nos seus próprios interesses e só querem importação de commodities brasileiras, ou seja, desincentivando uma industrialização e uma produção de manufaturados, enquanto uma reunião, um fortalecimento desse Sul-Sul, né, relação geopolítica Sul-Sul, seria muito melhor para o Brasil. O Brasil já falou isso na cúpula dos BRICS e falou de novo agora na reunião, né, com o presidente aí de Angola. Lembrando, pessoal, que além disso, o Lula também convidou, o Brasil vai liderar o G20 num futuro próximo, a Angola para participar das próximas reuniões. A gente teve, pessoal, também o Portland Global Friendship Group, que é um grupo aí que oferece apoio a quem busca asilo internacional, mostrando uma carta assinada por 39 refugiados, imigrantes, que ficam no Bibi Estocolmo. Para quem não se lembra, pessoal, Bibi Estocolmo é aquela embarcação feita pelo Reino Unido, pelo Rishi Sunak, né, atual primeiro-ministro, porque o Reino Unido é um país que tem muita entrada de refugiados, e a população, não curtindo muito, né, essa ideia, começou a protestar. Pô, muitos gastos públicos, aumenta a insegurança, papapá. E aí o que o governo britânico fez? Ele pegou uma embarcação inicialmente pensada para 200 pessoas e queria colocar ali 500 refugiados, enquanto eles esperavam a situação de asilo para saber se eles poderiam ou não ficar no país. Na prática, pessoal, teve casos de superlotação, teve inclusive água contaminada que estava sendo oferecida para eles com a legionela, né?
Isso no dia 11 de agosto, tá? Ou seja, a legionela, né, que ela pode causar uma série de doenças aí respiratórias, tal, tosse, febre, dentre outros problemas, até com o caso da Polônia agora surgindo também. Então eles foram liberados para ficar em hotéis mais enclausurados, hotéis velhos, abandonados, segundo eles, tá? E eles mandaram uma carta relatando uma série de denúncias e abusos, falando de superlotação, falou que teve inclusive um caso de uma pessoa que se ia cometer, né, não posso falar aqui no YouTube, vocês sabem, né? Mas quando a pessoa tira a sua vida, enfim, tá, né? Eles conseguiram fazer com que isso não acontecesse. Casos, pessoal, de uma espécie de pressão psicológica muito forte, porque lembrando, o cara que é refugiado não é qualquer tipo de imigrante. É o cara que está fugindo do seu país porque corre risco de vida. Então, muito possivelmente, ele deve ter passado por algum tipo de pressão relacionada à perseguição à sua família, à sua religião, aos seus parceiros, e aí ficar enclausurado no navio promove uma série de recordações ruins e por aí vai, né? Então, assim, há uma pressão muito grande do Reino Unido para abandonar esse projeto. Essa carta só reforça essas posições, mas, por enquanto, o Rishi Sunak falou que é uma importante economia, segundo ele, tá? Mais ou menos 6 milhões de libras por dia, só com esses 500 refugiados. E talvez outros navios possam vir no futuro para abrigar e fazer esse modelo. Na prática, pessoal, penso eu, tá? É um claro recado, olha, falar que eu não vou aceitar refugiado não pode, porque a gente faz parte de uma organização internacional. Mas, se você vier para cá, não espere um hotel 5 estrelas. Você vai ficar enclausurado no navio, enquanto o seu processo de, sei lá, 6 meses, 7 meses, 8 meses, vai ser analisado. Ou seja, não venha para o Reino Unido, tá? É mais ou menos essa ideia. O Japão, pessoal, começou o seu polêmico projeto, né, de despejo de água radioativa lá da usina de Fukushima. Lembrando, pessoal, que o Japão ele já tinha anunciado, tá, que faria esse despejo. Isso foi analisado pela Agência Nacional de Energia Atômica, que é o organismo mais internacional aí, responsável pela fiscalização das questões nucleares, e falou que o projeto não teria problemas. Por quê, galera? Toda essa água, ela tem uma série de substâncias ali, né? Pô, é do acidente de Fukushima de 2011, mas algumas são mais resistentes, principalmente o trítio e o carbono 14. E se eles são liberados, pessoal, no oceano, como o Japão planeja fazer, isso pode fazer com que essa radiação pegue ali nas espécies, contamine e tal, e aí outros países que se aproveitam para comprar esses frutos marinhos e por aí vai, pessoal, comprem coisa contaminada, né? Tanto que, por exemplo, China e Hong Kong já anunciaram, pessoal, que não vão mais importar produtos japoneses que vem da costa japonesa, pelo risco de contaminação com radiação. Só que olha o problema, a gente está falando, pessoal, de um Japão que exporta 50% ali desse tipo de produto para os chineses e para a galera de Hong Kong. Também China hoje, vai? É meio polêmico, né? Mas também China hoje. Para a China, entende? Então isso pode gerar uma série de problemas. Pessoal, mas você acha que realmente tem, assim, algum tipo de questão envolvendo? Vai ter água radioativa? Então, eu não sou, né, químico, não sou físico, não estudo aí questões nucleares, mas assim, galera, existe uma população bem dividida, tanto no Japão, tá, quem é favorável, quem é contra, e a comunidade internacional também dividida, porque não é que o Japão vai pegar água e vai despejar, né, de uma hora para outra. Isso é um plano, pessoal, de despejo ao longo de 30 anos e toda essa água ela sendo diluída. Mas segundo o Japão, vai ser 1 milhão de toneladas de água durante os próximos 30 anos, tá? Que vai ser diluído e despejado no oceano. É comum despejar água no oceano, tá? Em locais assim, né, de usinas e tal, só que não nessa proporção, não nessa monta e com tanto trítio e carbono 14. Então, a pressão dos sul-coreanos, inclusive, galera, você pega, por exemplo, produtos japoneses, a galera da Coreia do Sul começou a comprar demais antes do despejo do material radioativo. Então, estava em falta. Por quê? Porque, possivelmente, daqui para frente, vai ter um certo medo de consumir esses produtos por uma suposta radioatividade desses produtos. E aí, pessoal, você se sente hoje sabendo que o Japão, pelos próximos 30 anos, vai despejar material radioativo, mas com a anuência e autorização da IEA no oceano? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o caso do Daniel Ortega, para quem não se lembra. É o presidente da Nicarágua, né? Hoje a gente pode falar já, né, o ditador da Nicarágua, e que inclusive está sofrendo uma série de sanções. Um dos casos aí mais proeminentes, principalmente pós-2018, o Daniel Ortega, ele considerou, pessoal, que os cristãos ali do país, as lideranças cristãs,
elas estavam, ao invés de realizar os seus processos religiosos, né, enfim, eles estavam muito mais tentando fazer uma lavagem cerebral na população, que o Daniel Ortega era ruim, inclusive com financiamento dos Estados Unidos, do que espalhar a sua religiosidade. Então, alegando esse suposto golpe aí financiado pelos americanos e um caráter antidemocrático da parte religiosa do país, ele fechou igrejas, proibiu procissões, fechou rádios e televisões católicas. Então, há uma perseguição contra os cristãos na Nicarágua. Lembrando, pessoal, que o Lula, por exemplo, na participação na OEA, Organização dos Estados Americanos, falou que o Brasil não sancionaria a Nicarágua porque ele acredita que a sanção não é a melhor resposta, e sim uma negociação com o Daniel Ortega para arrefecer, para diminuir um pouco essa perseguição aos cristãos. Até o momento não houve uma conversa mais profunda entre os dois, e lembrando que quando o Lula foi fazer uma reunião com o Papa, inclusive, um dos temas que foram tratados foi justamente esse. Pô, Lula, você não ia conversar com o Daniel Ortega para parar de perseguir cristão? Enfim, ele continua tomando aí as suas medidas autoritárias, tá? Até o Papa cobrou Lula. Cara, querendo ou não, a gente teve, por exemplo, na sexta-feira, uma notícia importante. O Daniel Ortega, ele dissolveu a ordem jesuíta e confisca os bens, inclusive, tá, dessa ordem. Porque, supostamente, ele não teria apresentado as demonstrações financeiras de 2020, 2021 e 2022, mas lembrando também que na semana passada, ele também confiscou todos os bens da Universidade Centro-Americana, que era uma universidade que há 60 anos era financiada por essa ordem jesuíta, e inclusive agora transformou numa organização de Estado, não mais ligada à religiosidade. Inclusive, pessoal, nessa universidade que já teve uma série de protestos, inclusive violentos, contra o Daniel Ortega e por partidários também do Daniel Ortega. Ou seja, a perseguição aos cristãos continua no país. Região tensa ali, hein, pessoal? O país está tenso na América Latina. Belezinha? Deu para entender, pessoal, os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.